Ler a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios 3, do 14 ao 21. Efésios 3, de 14 ao 21. Efésios 3, do 14 ao 21. Encontraram? Diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito do homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de que poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos orar pelos dízimos e as ofertas, pela ministração da palavra do Senhor. Senhor, te agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas, por todos os momentos que passamos aqui na tua presença e continuaremos a passar. E neste momento entregamos nas tuas mãos não apenas a leitura da tua palavra, mas a palavra que será explanada, Senhor. Que o Senhor confirme no coração de cada irmão aquilo que o Senhor quer falar ao coração da tua igreja nesta noite. Eu sou apenas um instrumento teu, e para a glória de Jesus, que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos falar hoje à noite com os irmãos sobre a espiritualidade da igreja. Confesso que esse tema, ele surgiu de um livro que eu estou terminando de ler. Não que o livro fale sobre a espiritualidade da igreja, mas de um livro que eu estou terminando de ler, de Santa Teresa d'Ávila, uma irmã católica do século XV que viveu na Espanha. E quanto mais eu estou lendo esse livro, eu estou chegando no final, eu fico maravilhada com as experiências que ela teve. E esse tema já vinha no meu coração há um tempo, falar sobre a espiritualidade da igreja. E hoje eu achei um bom momento assim para poder falar para os irmãos. Tem teólogos que advogam que esse mundo em que nós vivemos é o terceiro mundo em que nós vivemos. E alguns vão dizer que é o quarto mundo em que nós estamos vivendo. E nisso leva-se em conta o mundo pré-histórico, leva-se em conta também a questão do Big Bang, que como uma explosão cósmica. E eles tomam base para ter a ideia de que esse não é o primeiro mundo, não é o segundo mundo em que nós vivemos, mas eles tomam base no texto de Gênesis 1 e 2, que fala justamente sobre a condição que o mundo estava e como Deus estava colocando em ordem todas as coisas, ou em ordem, ou reordenando todas as coisas. Gênesis 1 e 2 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Naquele momento, o que nós conhecemos sobre planeta, sobre terra, havia uma completa desordem no lugar. E Deus estava pondo em ordem todas as coisas. Então, os teólogos que advogam que esse não é o primeiro mundo, como a gente imagina que fosse,
que não é o segundo mundo, como a gente imagina que fosse, mas que seria o terceiro ou quarto mundo, um processo de recriação. Ou seja, não existe mais uma outra recriação do planeta Terra. Estou me referindo ao planeta que nós vivemos. Esse foi o último estado de recriação, segundo eles interpretam esse texto de Gênesis que eu li. Mas esse texto de Gênesis, ele não fala apenas de uma criação, mas de uma recriação terrestre. Dentro desse processo de recriação, pondo em ordem as coisas que não mais existia, entra nesse cenário a narrativa da humanidade. E é interessante ou importante, para a gente falar de espiritualidade, a gente não pode fugir desse texto aqui de Gênesis. Porque tudo começa nessa narrativa. Não apenas da criação do homem, mas desse interesse que Deus tem em se relacionar com a humanidade. E é importante observar que, conforme Gênesis 3:8, que vai dizer o seguinte: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela variação do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores de jardim. Deus, ele não pode ser visto. Deus, ele é sentido. Deus, ele é uma presença ativa que continua a estar presente no mundo e agir nesse mundo. Então, a presença de Deus vinha visitar esse ser humano que tem e teve plenas condições de sentir, ouvir e responder. E a partir do versículo 8, começa todo um diálogo de uma narrativa, de que Deus vai perguntar a Adão onde é que ele está, por que ele se escondeu. Aí Adão vai dizer: a mulher que tu me deste me deu para comer da árvore. E aí não vem apenas a narrativa, mas vem também Deus chamando esse ser humano para a responsabilidade, impondo algumas condições de vida a partir daquele momento. Ou seja, o ser humano sente, ouve e responde a essa presença. É a partir desse ponto de Gênesis 3:8 que nós vemos o desenvolvimento espiritual dessa humanidade. É a partir daí que nós percebemos o nosso desenvolvimento espiritual e o que nós podemos entender ou chamar de espiritualidade. Espiritualidade não é pular, não é rodar, não é gritar, não é curar, não é falar em línguas, não é discernir. Curar, falar em língua, discernir, são dons espirituais. Capacitações que Deus, através do seu Espírito, dá à igreja. Mas a espiritualidade, ela vem com o ser humano muito anterior a qualquer uma dessas coisas que eu falei dos dons espirituais. Agora, o que a psicologia ela pode contribuir no entendimento dessa espiritualidade? A espiritualidade traduz a força de uma presença que escapa à percepção humana, mas, ao mesmo tempo, provoca no sujeito o exercício de percorrer e captar esse sentido onipresente. Ou seja, a psicologia está dizendo que esse sujeito que somos nós captamos o sentido dessa presença. Que no nosso caso, como cristãos, dizemos que essa presença em nosso meio é Deus. Daí se pode falar em experiência espiritual, enquanto movimento e busca do sentido radical que habita a realidade. Teixeira, 2005. Foi tirado do livro Psicologia e Espiritualidade. Para Viktor Frankl, o ser humano não pode ser compreendido apenas através de sua psique, mas também sua espiritualidade
e personalidade. E o que é que tem uma teóloga, do Valina Bezerra, ela vai dizer o seguinte, que espiritualidade é toda experiência que nós temos com Deus. Então, toda experiência que o ser humano tem com Deus é espiritualidade. Por que eu tirei esse tema? Esse tema veio dessa reflexão ao ler Santa Teresa d'Ávila. Porque o que a autora relata sobre Santa Teresa d'Ávila é de uma espiritualidade muito forte. Ao ponto de ela dizer que Jesus, ele é como um rei no palácio da alma. Em outras expressões, ela vai dizer que Jesus é o jardineiro do jardim da alma. A espiritualidade, ela não pode ser medida, mas ela precisa ser compreendida. Uma das dificuldades que ela teve para falar da sua manifestação espiritual é que nós estamos falando do século XV, 1500 e alguma coisa, aonde as ideias do cristianismo católico que imperava naquele período eram ideias dogmáticas, ou seja, eram ideias fixas que você até podia conversar sobre algumas questões, mas não podia mudar os pilares da doutrina do que os padres, os papas, os cardeais, os bispos traziam como certeza para o povo. E de repente Teresa d'Ávila, ela tinha um confessor particular, e ela ia conversar com esse confessor, e ela dizia que Jesus aparecia para ela. Ela dizia que ela sentia a presença de Jesus. E que Jesus aparecia para ela. E esse confessor, muito bom, cheio de boas intenções, mas às vezes as boas intenções são muito prejudiciais para as nossas vidas, porque interrompem situações em nós. E ele disse para ela, olha, quando aparecer, você faz o sinal da cruz e repreenda em nome de Jesus. Ela saiu frustrada daquele lugar, daquele confessionário, porque ela tinha certeza que era Deus que estava aparecendo para ela. E aí, de repente, ela teve uma outra visão. Já não veio uma presença, veio uma visão. Ela viu o corpo de um homem vestido de branco, mas não via o rosto. E aquele homem falava com ela, conversava com ela. E aí, de novo, ela foi para o confessor. Ela foi conversar com o confessor, falar das coisas que estavam acontecendo, o estado que ela ficava quando ela via isso. E ela dizia que era uma presença muito boa, que não trazia medo para ela, e que ela tinha certeza que aquela presença, que aquele homem que apareceu para ela era Jesus. E o confessor, de novo, diz que Jesus não aparece para ninguém. Quem aparece para as pessoas são os demônios. E Santa Teresa, ela de repente sai daquele lugar atordoada, com a mente confusa, porque existia uma certeza interior nela que ninguém poderia tirar, mas eram experiências em pleno século XV, novas para ela, e que ela não estava sabendo lidar direito com aquelas experiências. E ele dizendo, olha, quando você orar que aparecer, repreenda, faça o sinal da cruz, repreenda, porque isso é o demônio. Até que um dia, esse confessor tem uma experiência semelhante à de Teresa d'Ávila. Estreitou para ele, como nossos irmãos pentecostais dizem, estreitou na terra. Até que ele teve uma experiência semelhante à dela. Ele, no seu momento
de desenvolvimento espiritual, no cantinho dele lá, ele teve uma visão com Jesus. E a partir daquele momento, ele começou a acreditar que verdadeiramente Teresa d'Ávila estava tendo visões com Jesus e que Jesus estava aparecendo para ele. E quando ela novamente, ela vai conversar com ele, ele pede desculpas a ela e ele diz: quando aparecer, converse comigo, porque certamente é Jesus que está aparecendo para você. E ela, na narrativa dessa autora, traz que a maneira muito carinhosa, muito doce, que ela faz da relação de Jesus com a alma. Jesus é o rei dos palácios da alma, Jesus é o jardineiro da alma. Como Jesus cuida interiormente dela, até que essas visões, elas vão diminuindo, e elas passam a não acontecer mais. Mas como entender a nossa espiritualidade, criar caminhos para desenvolver, ou melhor, para fortalecer? Como muitas vezes podemos, como igreja, como comunidade, a igreja que é coletiva, mas ao mesmo tempo a igreja que é individual, a igreja que é cada um de nós, que somos templo do Espírito Santo, que cada um tem uma forma de se manifestar com Deus diferente, uma forma diferente de cada um ser com Deus. Como criar meios, recursos para fortalecer essa espiritualidade que está dentro de nós, que é inata a nós, que nascemos com ela e que só depende de nós desenvolvê-la cada dia mais. A gente vai voltar lá para o texto de Efésios. Vamos voltar lá para o texto de Efésios 3. Abra aí sua Bíblia em Efésios 3. Vamos ler o 3,14. Começar pelo 14. O apóstolo Paulo diz o seguinte: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Deixe a Bíblia aberta em Efésios 3, porque nós vamos explorar os versículos mesmos daqui de Efésios 3. Então o apóstolo está dizendo: olha, por esta causa eu me ponho de joelho diante do Pai. E a oração, ela é uma conversação de entrega. Eu trabalhei muito com discipulado, e quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de uma senhora específica. De uma senhora que eu estava fazendo discipulado com ela. E o novo cristão, ele sempre vai dizer uma coisa: eu não sei orar. Porque ele chega na igreja e ele vê orações bem desenvolvidas. Então, pessoas que oram com facilidade, que falam com Deus, que até as pessoas dizem: fulano tem até uma oração bonita, uma oração forte. E o novo convertido, ele fica muito acanhado, né? Aquele que está chegando agora no meio da comunidade, ele fica muito acanhado porque para ele não sabe orar como pastor Danilo sabe orar. E a gente muitas vezes tem que ter um trabalho para dizer que a forma de Danilo orar é a forma de Danilo orar. Não é que eu tenho que orar igual ao pastor Danilo, porque cada pessoa tem a sua forma de ser. E aí eu conversando com essa senhora, eu pedi para ela orar. E ela disse assim: não, porque eu gostava muito, né? Pedi para orar e para ler a Bíblia. E de repente eu queria, como é que diz, cutucar mais, eu pedia: me explique o que você leu. Aí que o negócio pegava. Quando eu queria cutucar mais e desenvolver, né, a questão da interpretação da Bíblia, do texto bíblico, naquilo que a pessoa entende. E aí eu pedi para aquela senhora orar, ela falou assim: eu não sei orar não. Aí eu falei assim: você não sabe orar? Não. Aí na hora me veio um estalo assim, né, um insight, né, assim, na hora. Aí eu falei assim: a gente não está conversando aqui? Ela falou assim: nós estamos.
Aí eu falei, pronto, oração é isso, é conversar com Deus. Ela me parou assim, olhou para mim, oração é conversar com Deus. E cada um tem seu modo de conversar com Deus. Cada um tem sua forma de falar. Eu não estou conversando aqui com a senhora, ela, estamos, então é a mesma coisa. Quando nós oramos, nós estamos conversando com Deus. Então, a oração como uma comunicação de entrega. E o apóstolo diz que ele se coloca em um estado de reverência. Que ele se coloca em um estado de joelho. Ele ajoelha e certamente ele fecha os olhos. Por que nós fechamos os olhos quando nós estamos orando? Porque nós entendemos que nós precisamos nos concentrar. Nos ligar em Deus. Sabe, é quando você liga uma tomada na corrente. Você está precisando se conectar, se ligar. Então, a oração, ela faz parte da nossa espiritualidade. Lá em 1 Tessalonicenses 5,17, o apóstolo Paulo diz, orai sem o quê? Cessar. Paulo está dizendo que eu tenho que estar 24 horas de joelho? Não, não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que eu devo estar em alerta espiritual em todo o tempo. E eu devo estar ligada com Deus de uma forma que a minha conexão com Ele vire uma oração. Uma vez eu disse, e deu panos para manga isso, deu um quipropró terrível. De repente eu falo algumas coisas assim, e eu fui dizer em um grupo de WhatsApp, que nem sempre a oração precisa ser falada. Isso deu um problema, Danilo. Nem sempre a oração precisa ser falada. Isso deu um problema, um quipropró. Porque as pessoas não concebem a ideia que a oração é também a intenção do nosso coração. É o desejo da nossa alma. Que nem sempre nós vamos ter condição de algumas vezes expressar esse desejo da alma quando nós nos ajoelhamos. Mas o salmista Davi diz que Deus conhece o que? O nosso quê? Pensamento e o nosso coração. E quando nós estamos com o coração voltado para Deus, quando a nossa intenção está ligada nele, nós estamos entrando nesse quadro que diz o apóstolo Paulo, orai sem cessar. É como se eu estivesse entrando em uma constância espiritual com Deus. Que a minha intenção para com Ele estivesse o tempo todo em modo ativado. O tempo todo em modo ativado. Tem pessoas que acham que você só ora quando você está de joelho. Da mesma forma que eu desvio a minha intenção para com Deus, eu também desvio a minha oração intencional. Então, o joelho é um estado de reverência. Que nesse estado de reverência não é apenas o meu corpo que se inclina em reverência. Mas antes que o meu corpo se incline em reverência, o meu coração, a minha intenção, a minha alma, ela deve estar inclinada para Deus. Em reverência a Deus. Como ponto de ligação, de reconexão. E a oração, ela não é apenas um estado de reverência, mas ela também é uma prática da fé. Nós cremos em Deus por causa da fé. Alguém aqui já viu Deus? Somos normais, né? Somos neuróticos normais. Então não vimos Deus. Mas nós sentimos Deus. E nós acreditamos que Deus existe pela forma relacional que nós temos com Deus. Mesmo que a religião me dissesse, Silvana, Deus não existe.
Mas a maneira como ele pode se relacionar comigo, eu posso dizer, não, religião, você está errada. Porque Deus existe. Porque a minha maneira que eu me relaciono com ele, e ele se relaciona comigo, é essa maneira que me faz acreditar que ele existe, que ele tem poder e que ele opera sobre todas as coisas. De manhã, a irmã Lúcia contava de um grande livramento que Deus deu a ela. Ela caiu na pista, na rua, e quase que um carro atropela a irmã Lúcia. E nós chamamos isso de livramento invisível, a mão de Deus invisível, agindo e protegendo a irmã Lúcia. E tem coisas, se você que está me ouvindo aí, parar para poder analisar, pensar de coisas que ocorreram na sua vida, você vai dizer, isso foi a mão invisível de Deus, agindo na minha vida. Porque não teria condição e nem probabilidade nenhuma, não existiria nenhuma conta matemática que fechasse essa situação. Só a mão invisível de Deus. A oração, ela não é apenas um ato de reverência, mas ela é uma prática da nossa fé. E nós podemos estar sem cessar orando a Deus, quando a nossa intenção está voltada para Ele. Mas não somente entendemos que na espiritualidade do crente, do ser humano, dos viventes da terra, como ser consciente de sua vida, a oração é uma conversão de entrega, mas ela também, a nossa espiritualidade, ela é um fortalecimento interior. Versículo 16 e 17. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, aonde? Aonde? Fale um pouquinho mais, Ravaiana. No homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. A espiritualidade, ela fortalece o nosso homem interior. E esse fortalecimento do homem interior, nós podemos ver alguns aspectos. Primeiro, ele fortalece a nossa alma. A nossa alma, ela é algo imaterial, né? Eu me vejo, vou no espelho, eu me vejo. Estou vendo lá meu nariz, minha orelha, minha boca, todo o meu corpo eu estou me vendo. Porém, a minha alma, ela é a expressão da minha interioridade. É um campo que ela se manifesta para fora, mas ela também opera para dentro. Então, ao mesmo tempo que ela se manifesta para fora, ela opera para dentro. E como a alma, ela se manifesta para fora? Vou dar aqui um exemplo muito fácil. Eu já ouvi uma pessoa dizer, a gente conversando, e essa pessoa disse, Sil, quando eu me apaixono por alguém, eu me apaixono por aquilo que a pessoa é por dentro. E não por aquilo que a pessoa é por fora. Aí tem aquele ditado que diz, né? Feio por fora, mas lindo por dentro. Ou seja, a alma que se manifesta são as ações boas, bonitas, agradáveis, elegantes, que nós colocamos para fora. E o apóstolo Paulo lá em Efésios, aqui em Efésios 6, quando ele vai pegar a questão da... Efésios não, né? Gálatas 5, de 19 em diante, quando ele vai pegar, falar sobre as obras da carne, as obras do Espírito, quando o apóstolo Paulo está falando em carne, ele não está falando nisso aqui, não. Ele pega a ideia grega de carne como nossos desejos,
que nada mais é aquilo que faz parte da nossa alma. Então, o fortalecimento da minha alma é o fortalecimento dos meus desejos, conversos ou inconversos para Deus. Porque tem muita coisa na gente que não se converteu ainda, mas vai se converter. Com o tempo vai se convertendo. Deus vai operando, o Espírito vai operando em nossas vidas. Então, existe esse fortalecimento do homem interior. E quem faz esse fortalecimento é o Espírito Santo de Deus. O autor aos Hebreus vai dizer que a palavra de Deus, ela é como espada de dois o quê? Dois gumes. Mais cortante. E que penetra exatamente na divisão da alma e do espírito. Certo dia eu estava vendo o canal de televisão, se não me engano foi na TVE. E estava tendo uma entrevista com um cientista. E o cientista falou alguma coisa que me chamou a atenção. Tem coisas que a gente ouve e não esquece. Ele disse o seguinte: até hoje nós, os cientistas, estamos procurando encontrar onde se divide a alma e o espírito, e nós não achamos. Onde está justamente a divisão entre a alma e entre o espírito? E nós não achamos. Mas é nesse lugar onde a ciência busca encontrar que Deus sabe onde é. Porque a palavra dele, seja dita por seus lábios, ou seja, aquilo que a gente lê escrito, vai na divisão onde se divide alma e espírito. É ali que ela vai. Num lugar aonde ninguém pode chegar. É ali que ela chega. E aí começa em nossas vidas o fortalecimento e as construções espirituais de cada um de nós. Nós estamos o tempo todo lutando contra algumas questões na nossa vida que a gente diz assim: pô, isso não é legal e eu preciso mudar. E quando a gente não consegue mudar por nós mesmos, nós só corremos, nós pedimos socorro ao Espírito Santo de Deus. E ele vai justamente nesse lugar, aonde ninguém entra, onde ninguém opera, aonde nós não conhecemos. As razões de que por muitas vezes nós agimos daquela forma, nós fazemos daquela forma. As razões pelas quais nós lutamos e permanecemos com algumas atitudes da nossa vida. E o Espírito Santo, ele vai fortalecendo esse homem interior. Essa alma que habita dentro da gente e que comanda a nossa vida. Teve uma pesquisa, não me lembro há quanto tempo tem essa pesquisa, mas foi dito que nós somos 90% comandados pelo inconsciente. É muito. Ou seja, 90% nós somos comandados por ações que nós não temos consciência de que nós estamos fazendo. Aí entra um bocado de coisa. Entra um monte de coisa. Para esse 90% estar aí junto. Mas essa pesquisa diz isso. E o Espírito Santo, ele fortalece a alma. Fortalece esse homem interior. Jesus disse: aquele que beber da água que eu der, jamais voltará a ter sede. Ele está falando com a mulher samaritana. E ele disse que aqueles que me seguem, rios de águas vivas fluirão do seu interior. E certamente esse rio de água viva, a água, ela é extremamente limpa, pura. Certa vez, lá no Centro de Recuperação em Amado Bahia, acharam um poço, como é que chama? Uma questão fluvial. Oi? Não, não é nascente não. Aquela que fica bem fundo lá debaixo da água. É tipo um lençol freático. Acharam, né? Tipo um lençol freático. E aí cavaram, botaram aquele instrumento, cavaram muito. E aí acharam.
aquele lençol freático. E pegaram uma amostra da água e levaram para o laboratório. A água, quase um pouco barrenta, mas não chegava a ser, 100% natural, agora amarga, terrivelmente amarga. Na indústria, ela passa por um processo, né, de tirar o amargor todo dela ali. Mas a água 100% natural, água limpa, a cor diferente, água completamente limpa, 100% natural. É tanto que colocaram uma bomba lá. A indústria tem outro processo. É de qual? Da o quê? Aquífero. O professor de geografia está me dizendo ali que é a indústria do processo do aquífero. Depois eu quero saber esse processo do aquífero aí, viu? Eu fiquei agora curiosa para saber. E tinha lá 100% natural. Só que você olha assim no copo, você não dá vontade de tomar, porque a água não é limpa. Mas a água não tem nenhuma impureza e a água é completamente amarga. Muitas vezes, a água que nós precisamos beber de Cristo é assim. A gente olha, parece que está suja, mas está 100% limpa. É uma água 100% natural, mas ela é amarga. Mas é essa água que faz bem para a nossa vida. É essa água que fortalece esse homem interior. Esse homem que está conectado comigo o tempo todo, que sou eu. Que me manifesto para o mundo o tempo todo. Que me manifesto para as pessoas o tempo todo. E como o apóstolo Paulo diz no versículo 17, assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados no amor. O alicerce espiritual é o amor. Alguns domingos atrás que eu preguei aqui, eu disse que as bem-aventuranças, o reino de Cristo e as bem-aventuranças, quando Jesus estava implantando no ser humano, era uma implantação espiritual. Porque era contraditório ele dizer, felizes aqueles que choram, porque serão consolados. Felizes aqueles que são perseguidos por causa do meu nome, que verão a justiça. Parece situações contraditórias de você ser feliz por aquilo que ele deixa angustiado, por aquilo que ele deixa triste, em nome dele. Nós sabemos que tinha todo o contexto ali daquela época. Mas Jesus estava implantando o seu reino espiritual nas pessoas. O alicerce de Cristo em nós é o amor. 10 mandamentos foram transformados em 613. Jesus pega os 613 e os 10 mandamentos e resume em quanto? Em 2 em 1. 2 em 1. Porque ele vai dizer assim: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E ele está dizendo que a condição de eu amar o próximo é porque eu amo a Deus. E a condição de eu amar o próximo é porque eu amo a mim mesmo. Se eu não amar a mim mesma, eu não vou ter condição de amar a Deus. E muito menos condição de amar o próximo. Então, o fortalecimento espiritual para nossas vidas é o amor. Um amor de relação. Mas não somente a espiritualidade da igreja, é uma oração de conversação, de entrega. Não somente essa espiritualidade, é o fortalecimento interior, que nos leva a beber da água de Cristo, que nos sara, que nos cura, que nos limpa. Mas o versículo 18 e 19 vai dizer o seguinte: a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento,
para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O amor de Cristo que excede todo entendimento. Entendimento aí a gente poderia dizer que excede de toda compreensão. Compreensão. Porque não é fácil você ser chamado de Beelzebul, de príncipe do demônio, e ainda continuar amando aquelas pessoas. Não é fácil. Não é fácil você estar numa cruz sendo julgado por uma pessoa que cometeu tudo para estar ali. Recebeu ironia aí. Se você é filho de Deus, desce daí e ainda salva de meio e a nós também. E o outro diz, olha, esse daí está aí, não fez nada, não mereceu nada para estar aí, mas estamos pagando a nossa pena capital. É muito difícil ouvir determinadas coisas que Jesus ouviu e continuar amando. Porque Jesus é o alicerce do amor. E Paulo vai falar isso aqui. E nós precisamos ter uma compreensão dessa extensão espiritual, dessa espiritualidade. E nós precisamos compreendê-la de forma completa. A espiritualidade, ela é subjetiva como cada um aqui. Mas nós precisamos compreendê-la de forma completa. E não apenas compreender, mas também buscá-la de forma completa. Buscar essa manifestação sadia de Deus na nossa vida. Buscar essa presença de maneira sadia de Deus em nossas vidas. Eu me lembro de uma época, quando eu podia, e tinha como, eu orava de manhã, de tarde e de noite. Orava 3 vezes no dia. Né? Aí depois, eu estava nova convertida, adolescente, só estudava, não tinha responsabilidades. Aí lá em casa todo mundo sabia, quando eu estava de tarde no quarto, estava orando. Né? Hoje, às vezes, eu estou dormindo mesmo. Mas tudo bem. E aí, eu ia de manhã, só descia no quarto depois que eu orava, que eu lia a Bíblia. Aí quando foi um dia, eu estava lendo o livro de Daniel. Aí eu descobri lá no livro de Daniel, que Daniel fazia isso. Aí eu sentava no chão, que eu gostava de sentar no chão para ler a Bíblia. Gente, olha para isso. Eu fazia isso aqui, a mesma coisa que eu estou fazendo. Aí eu ia. E aí eu lembro de uma dessas experiências que, por algum motivo, eu estava deixando de ir. Só que eu sentia Deus me chamando. No momento, era geralmente às 3 horas da tarde, mais ou menos, que eu fazia isso. Quando dava 3 horas da tarde, eu sentia o Espírito de Deus me chamando. Aí eu ia orar. E nesse processo, eu tive experiências maravilhosas que marcaram a minha vida e que eu não vou conseguir esquecer. Experiências maravilhosas que eu tive. Porque a espiritualidade, ela precisa ser compreendida e vivida de maneira completa. Eu não estou dizendo que é para os irmãos orarem 3 vezes ao dia, não. Estou dizendo a minha experiência. Hoje eu não oro mais 3 vezes ao dia porque existe uma concorrência chamada tempo comigo. Mas na minha adolescência eu fiz muito isso. E foram coisas maravilhosas do que aconteceram. Mas compreender de forma completa a nossa forma de ser. O nosso tempo. A nossa intenção do coração, a nossa oração. E compreender também em comunidade, respeitando a subjetividade espiritual. Eu preciso respeitar a manifestação espiritual do meu irmão e da minha irmã. Eu não posso dizer porque não acontece comigo, que não acontece com aquela pessoa, que não deva acontecer. Sabe, nós não somos parâmetro para ninguém. Não, porque acontece apenas comigo dessa forma e com aquela pessoa ali não deve acontecer. O que nós devemos ter é discernimento para entender na vida do outro a obra do Espírito. E ter discernimento para entender também
quando existe uma vontade muito sadia que as coisas aconteçam, mas que muitas vezes não bate com a palavra. Em 1 Coríntios 12, 7, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o fim proveitoso. Ou seja, a forma como essa manifestação da espiritualidade acontece é para um fim proveitoso. A minha capacidade de aguentar algumas coisas, de vivenciar algumas coisas, não é a mesma capacidade que Jorge tem. Porque Silvana é Silvana e Jorge é Jorge. E Deus dá a Jorge segundo a medida daquilo que ele pode compreender. E Jorge também busca segundo a medida daquilo que ele pode compreender. E não é porque eu oro fervorosamente que significa que eu sou uma pessoa que tem uma espiritualidade fervorosa. Não. Porque o meio em que nós vivemos também influencia algumas atitudes da gente. Aí as pessoas dizem assim: irmã Silvana tem uma oração forte. Eu não sei o que é isso até hoje, o que é oração forte. Eu conheço a oração, que é um pé é Deus, quem faz é Deus. Mas tem alguns clichês aí, né? Aí você acha: não, eu quero que a pastora Silvana ore, que Silvana ore, que a irmã Silvana ore, que a missionária Silvana ore, porque a oração dela é forte. Deus ouve a todos. E Deus opera no meio de todos. E compreender e respeitar a subjetividade espiritual de cada um, é isso que traz cura para o meio da comunidade de Cristo. Compreender o amor de Cristo de forma relacional. Como Cristo se relaciona com cada um de nós. Como Cristo se relaciona de cada um de nós. Eu vou quebrar um pouco das normas da pregação, né? Quebrar um pouco das normas e vou dizer o seguinte: eu vou parar por aqui para fazer uma segunda parte dessa mensagem. Aí eu vou explorar mais alguns tópicos que ficaram aqui. Não sei que dia eu vou pregar não, viu? Venha para os cultos, que algum culto desse aí eu prego a segunda parte dessa mensagem. Parte 1 hoje e depois vem a parte 2, ok? Que Deus possa sustentar, fortalecer e que nós possamos aprender a desenvolver uma espiritualidade que proporcione coisas boas para a gente, coisas boas no meio da igreja. Vamos orar, vamos ficar de pé. Deus abençoe, Deus complete essa mensagem no coração de cada um de vocês e que nós possamos sair daqui entendendo: nós somos seres espirituais e nós precisamos desenvolver essa espiritualidade a cada dia em nossa vida. Agradecemos a presença dessa linda família, da irmã Geni, dos seus parentes, essa porta que está aberta e que vocês possam nos visitar mais vezes em nome de Jesus. Amém? Pai, nós te louvamos por essa noite, por esse culto, por tudo aquilo que nós podemos viver aqui, Senhor. Glorificado e honrado seja o teu nome. Que nós possamos, ó Deus, fortalecer a nossa espiritualidade, a nossa comunhão contigo, as nossas experiências contigo, a nossa vivência contigo. Que sejam, Senhor, cada vez mais fortalecidas no Senhor, para que vidas, Senhor, vejam o resplandecer de Cristo Jesus em nossas vidas. Ó Deus, nós oramos e abençoamos o teu povo assim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe os irmãos, uma boa semana em Cristo Jesus. Estamos aqui encerrando essa transmissão. Deus abençoe.